Depois de conhecer um pouco da estética literária da escola do modernismo, vamos conhecer agora alguns textos que os modernistas nos apresentam. Vamos nessa! Fala aí, galera, beleza? Tudo bem? Professor Ivo Júnior na área, trazendo para vocês mais da estética modernista. Na aula passada a gente viu um pouco sobre o modernismo, suas características, né? E aí a gente viu que os três principais autores da primeira geração da poesia modernista brasileira é Manuel Bandeira, o Oswald de Andrade e o Mário de Andrade. Então hoje eu vou trazer para vocês um poema chamado Poética, do Manuel Bandeira, para a gente fazer uma análise. Então, primeiro de tudo, a gente vai começar, né, lendo o poema. Então vamos lá, o poema ele tem uma característica um pouco bruta, um pouco agressiva, mas característica do Manuel Bandeira. Então vamos lá. Estou farto do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público com livro de ponto, expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou farto do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo. Abaixo os puristas, todas as palavras, sobretudo os barbarismos universais, todas as construções, sobretudo a sintaxe de exceção, todos os ritmos, sobretudo os inumeráveis. Estou farto do lirismo namorador, político, raquítico, sifilítico, de todo o lirismo que capitula ao que quer que seja fora de si mesmo. De resto, não é lirismo. Será contabilidade, tabela de senos, cossenos, secretário do amante, exemplar, com 100 modelos de carta e as diferentes maneiras de agradar as mulheres, etc. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pugnante dos bêbados, o lirismo dos clowns de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo, que não é libertação. Coleguinhas, então com esses versos o Manuel Bandeira apresenta para a gente a estética modernista. Esse poema basicamente resume o que é a estética modernista, né? Então vamos lá para uma análise um pouquinho mais detalhada sobre esse poema, tá? Esse poema, como eu disse, ele pertence à estética modernista, à primeira geração do modernismo no Brasil, a primeira fase, né, do Manuel Bandeira, e ele possui versos livres. Quando a gente olha aqui, ó, essa parte aqui, que tá como se fosse um verso do meio para o final, tá vendo? Isso porque o Manuel Bandeira, esse verso aqui, ó, protocolo, ia continuar aqui depois da palavra expediente. Só que ele não ia caber aqui na tela do meu computador e não ia caber em livro nenhum. O Manuel Bandeira colocou isso aqui de propósito para caracterizar a liberdade formal. O modernista buscava uma liberdade formal e aqui, como a primeira geração, como foi dito anteriormente, ela é para causar ruptura, né? Então foi bem exagerado aí a parte que ele propõe aí e apresenta versos livres. O conteúdo do poema nega os valores ultrapassados de estéticas anteriores, principalmente da estética parnasiana. O poema traduz a liberdade que é defendida pelos modernistas. O poema fala de liberdade e no próprio poema tem a liberdade formal, conseguiu entender? Ele propõe a liberdade e executa no seu próprio poema. É uma clara crítica aos parnasianos, sobretudo, que tinham que escrever com dicionário ao lado e tinham que encontrar a palavra perfeita em seus textos. O poema ele basicamente é dividido em duas partes. Na primeira parte, há uma rejeição dos elementos que transformam a arte em um ato burocrático, ou seja, há uma crítica aos parnasianos em escrever de maneira burocrática, de maneira meticulosa. A arte ela passa a ser um ato burocrático e não uma arte, né? A segunda parte é um momento que há um interesse pelo lirismo libertador. Um lirismo espontâneo, sem censuras. O modernista, ele quer uma liberdade até mesmo para escrever, uma liberdade de forma e principalmente uma liberdade de conteúdo. Esse poema do Manuel Bandeira chamado Poética, né, que a gente está analisando, ele é a perfeita tradução do que é o movimento modernista. O movimento modernista ele é libertador e o poema prega exatamente isso, a liberdade. Aqui na parte final, ele começa a propor o que ele quer. Aqui em cima ele esculhamba os parnasianos, fala que ele não quer um lirismo
que vai averiguar no o cunho vernáculo das palavras, né, no dicionário. E aqui ele escreve qual lirismo ele deseja. Aí ele fala que ele quer o lirismo dos bêbados, o lirismo dos loucos. Para o Manuel Bandeira, o lirismo tem que ser profundo e verdadeiro. E por que que ele associa aos bêbados? Porque na concepção dele, bêbados, loucos e os palhaços, né, que são os clowns aí de Shakespeare, eles não estão presos a nenhuma convenção social. Eles são livres por natureza. Faço até uma analogia ao filme do Coringa, né? O grande plano do Coringa é não ter plano nenhum. Então é isso que os modernistas querem em seus textos. Eles querem a liberdade, sobretudo. Então, coleguinhas, é isso. Hoje a gente trouxe Poética do Manuel Bandeira, um poema que representa a estética modernista brasileira. Ao mesmo tempo que ele propõe mudanças, ele executa essas mudanças dentro do próprio poema. Como a gente viu, o verso livre, o movimento contra neoparnasiano, essa proposta de ruptura, esse desejo de um lirismo de loucos, bêbados e clowns, esse lirismo que não é libertação, que é abolido pelos parnasianos. E aí ele propõe a nova forma de lirismo, né? Essa liberdade, que é a principal característica da primeira geração do modernismo no Brasil. Senhores, muito obrigado pela paciência. Até a próxima. Tchau, obrigado!